Abra sua Bíblia comigo, 1 Reis 19, versículo de 1 a 9. Se você, já falei isso, né? Levante bem alto sua Bíblia, diga comigo. Essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar. Amém. Se você está pronto, diga: estou pronto. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, pois foi para Berseba, uma cidade de Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando um dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de esta e orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de Giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai. O monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Vamos orar? Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha o teu Espírito agora, Senhor, trazer propósito, direção e graça na nossa vida. Que o Senhor possa nos alimentar com a tua palavra e que ela seja a profecia que precisamos, a revelação que precisamos nessa noite para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje. Eu tentei fazer uma brincadeira aqui, mas não sei se vai ficar legal, mas tudo bem. Menos emoção, mais fé na direção. Gostaram? Então diga aí. Menos emoção, mais fé na direção. Eu não sei se você já teve, acredito que sim, aqueles momentos que você está angustiado, estressado, nervoso, irritado, e você está tomando decisões e pensando em fazer coisas. Eu já passei por alguns momentos assim na minha vida, principalmente no ministério, que às vezes eu fico tão assim irritado, mas tão cansado, tão desanimado, que eu começo a querer tomar decisões, e às vezes são decisões baseadas puramente na emoção. Vontade de desistir. Me lembro quando eu tinha mais ou menos uns 36 anos para 40 anos, eu não sei mais ou menos a data exata, mas eu me lembro que eu estava tão desanimado, mas tão cansado, que eu fui produzir DVD, gravar DVD, fazer show e fazer projetos, e a minha vontade era desistir, eu estava cansado. Já passou por um momento desse? Você fala assim, sabe, eu vou fazer isso, eu não aguento, meu corpo não aguenta, minha emoção não aguenta, e você pensa verdadeiramente que a melhor saída é você tomar uma decisão e sair correndo daquela situação. Uma decisão puramente emocional, porque depois de um tempo você para e raciocina e você percebe que aquilo não tem nada a ver com a realidade, você estava estressado, estava cansado, e aí tem hora que a gente está tão estressado que parece que uma gota a mais transborda toda a nossa vida. Quando a gente olha para a vida de Elias, é interessante, porque Elias é aquele profeta corajoso, aquele profeta decidido, aquele profeta usado por Deus. É um dos grandes profetas do Velho Testamento, um dos profetas que marca a história do Evangelho. E de repente a gente tem uma visão que um homem desse, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, falando em nome de Deus, profetizando em nome de Deus, fazendo coisas, milagres em nome de Deus, falando para não chover e não vai chover, e depois orando para chover e chove, e fazendo milagres assim radicais.
De repente você encontra esse homem numa fase vulnerável, cansado, depois de uma grande batalha, onde que ele foi desafiado ali, desafiou os profetas de Baal, e ele encheu o altar de água, e ele falou que Deus ia mandar fogo do céu. Você já imaginou que cena maravilhosa? O fogo vem, destrói tudo aquilo que está no altar, todo o povo vê que Deus é verdadeiro, e ele então persegue os profetas de Baal, acaba com eles, e de repente Jezabel manda um recado para ele. Jezabel era uma mulher, uma bruxa, uma mulher ardilosa, uma mulher cheia de engano, e ela diz: olha, se amanhã você ainda estiver vivo, que os deuses me castigam, e o medo entra no coração dele. Eu acho essa história maravilhosa, porque ela mostra para nós as emoções, a vulnerabilidade dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Gente que às vezes está cheia da presença de Deus também passa por emoções, passa por dificuldades emocionais, tem crises emocionais, enfrenta cansaço, enfrenta desânimo, enfrenta problemas, e a gente às vezes quer negar tudo isso. Mas o meu tema hoje é que a gente precisa tentar dirigir a nossa vida, ou descobrir o que está dirigindo a nossa vida, se é fé ou sentimento. Nesse momento, Elias deixou que os sentimentos tomassem conta. Você já deixou que os sentimentos tomassem conta na sua vida? Tem uma diferença quando você é guiado pela fé e uma diferença quando você é ligado pelo medo. Quando você é guiado pelo sentimento, pelo rancor, pela ira, pela mágoa, pela tristeza. Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Quando ele finalmente parou para descansar, ele estava tão desanimado, mas tão cansado, que ele queria morrer. Ele disse: já basta, chega, eu quero morrer. Ele deixou os sentimentos dele ir para um nível tão grande, que governasse todos os pensamentos dele, que ele não conseguia nem celebrar a vitória que ele tinha tido no dia anterior. E uma mulher, uma rainha, foi capaz de roubar toda a alegria do coração dele. Eu quero parar para dizer para você que a gente precisa hoje entender o tempo que a gente está vivendo. A gente está vivendo um tempo onde que as emoções estão falando muito alto no nosso coração. Somos levados pela emoção. O excesso de redes sociais, a quantidade de streaming que a gente assiste, os relacionamentos, as distâncias, os problemas que a gente enfrenta financeiro. É muito fácil você ser guiado pelas emoções. Quando as emoções trabalham a seu favor, benção. Quando as emoções estão indo na direção certa, tudo bem. Mas o problema é que as nossas emoções podem mudar em 1 minuto, de uma hora para outra. Hoje você está super legal, você chegou aqui 10, você está feliz, você recebeu um aumento, Deus fez algo na tua vida que você estava esperando por muitos anos, você está: Deus é comigo, aleluia! Mas nesse momento você sai e conta, em nome de Jesus está amarrado, ninguém vai encontrar o pneu furado. E quando você encontra o pneu, você: meu Deus, vem agora, nessa hora, eu acho que Deus não me vê. Se você está dependendo, preste atenção, dos seus sentimentos para determinar o seu humor, sua fé ou sua crença, você vai viver que nem uma gangorra, você vai viver que nem uma montanha-russa. Você não pode esperar que os sentimentos determinem a sua fé. Eu não estou perguntando para você como você está se sentindo agora. Eu estou dizendo para você que Deus quer que você caminhe pela fé e não pelos seus sentimentos. Eu não estou perguntando se está tudo bem na sua vida. Eu estou perguntando que, embora não esteja tudo bem na sua vida, você crê num Deus que ainda opera na sua vida. Você crê num Deus que ainda faz resultados que você não pode imaginar. Eu não estou perguntando hoje para você, em nome de Jesus, se você está se sentindo bem. Eu estou perguntando para você se ainda dentro de você tem fé. Porque você precisa entender essa questão das emoções. Eu me lembro uma vez que estava passando uma prova tão grande, mas tão grande, que eu falei: não aguento mais, eu desisto. E na mesma hora o Espírito Santo falou para mim: você vai deixar que essa emoção dite a tua vida, ou você vai acreditar no que eu prometi para você? Levante sua mão e diga assim: eu não vou permitir que a emoção tome o volante, porque o que me guia é a fé. E a fé é a certeza das coisas. A certeza das coisas. Diga de novo: a certeza das coisas que não se vê, mas se esperam.
Dá um brado nesse lugar, dá um glória a Deus. Assim diz o Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor. Você precisa ver, gente que é guiada pelas emoções é um perigo. É um perigo. Uma hora elas querem fazer muita coisa, outras não querem fazer nada. Vive preocupada com doença, estresse, trabalho, erros do passado. Todas essas coisas que estão te preocupando e que estão me preocupando e que fazem essas pessoas ficarem presas na emoção, estão nas palmas da mão do Senhor. Eu gosto de uma frase que você já ouviu, é frase de coach, mas eu acho bem legal. Eu vou fazer uso de frases de coaches hoje. Emoções são passageiras, decisões são permanentes. Que verdade. Quanta gente por emoção já abandonou o propósito, já abandonou milagre, estava na 6ª volta, na 7ª muralha ia cair, mas desistiu na 6ª volta. Pela emoção desceu do barco, feliz e contente, andou sobre as águas, mas a emoção, o medo entraram no coração e afundaram no meio da travessia. Quando a gente deixa que a emoção seja o volante, a nossa vida vai ser guiada por tantos rumos diferentes que não tem saída. Me lembro de uma frase que mudou a minha vida. Eu tenho problema, você tem problema, todo mundo aqui tem problema. A diferença é o que a gente vai fazer. Você vai deixar a emoção e a tristeza guiar, ou vamos ser guiados pela fé. Na tua vida tem um volante. E quem está na mão com o volante é o Senhor nosso Deus. O meu volante não é emoção, o meu volante é a fé. É Ele que vai direcionar o caminho que você deve seguir. A verdade, querido, é que as emoções mentem para nós o tempo todo. E a fé aponta para a verdade. Como você crê, assim será. Nada é impossível para Deus. Está entendendo o que eu estou pregando? Agora, parece uma coisa simples de falar, pastor, tudo bem, você está falando, mas no meio da situação que nem Elias estava passando, aquele desespero, aquela angústia, a gente percebe que nossas emoções falam mais alto. Então a gente precisa se preparar antes. Sabe como você vai para a academia, e na academia você treina, você faz exercícios, e aos tempos você vai ganhando mais resistência? Então você começou a fazer lá uma esteira, sei lá o quê, e você fazia 2 minutos e você morria, depois você fez 5, depois você fez 10, e daqui a pouco você está correndo 15, não é assim? Você fala, meu Deus, estou melhorando. Eu acredito sinceramente que quando você quer ser guiado pela fé, é a mesma coisa. Você precisa começar a treinar a sua vida, a não ser guiada pela emoção, porque a emoção mente. A emoção fala que é o fim. A emoção fala que você não vai sair dessa. A emoção fala que você não vale nada. A emoção fala que você vai ser sempre traído. A emoção fala que você vai ser sempre rejeitado. A emoção fala que todo mundo vai embora. Mas a fé diz que aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu. Você crê nisso? E Ele trabalha por nós enquanto a gente dorme, diz o salmista. As emoções jamais serão confiáveis para nós, porque no meio da emoção você exagera, você distorce, você fala coisas que não devia. Alguém aqui já brigou e depois se arrependeu de coisas exageradas que falou, que não era tão grave? No dia seguinte se acordou? Pois bem, não adianta a gente olhar para essa mensagem e ficar pensando assim, por que o pastor está falando isso? Porque isso aqui não é uma aula. Isso aqui hoje para você, querido, é um momento de transformação. É um momento que você vai dizer, já fui guiado demais pelas minhas emoções. A partir de agora eu creio que eu posso ser guiado pela minha fé. Eu já apanhei muito nessa vida para aprender que as minhas emoções não falam a verdade, elas mentem. Agora eu quero declarar que eu vou viver pela fé. E aquilo que as pessoas estão dizendo que não vai dar certo, aquilo que as pessoas estão dizendo que eu não vou conseguir, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Existe
existe uma mudança de chave na tua vida, existe uma mudança de pensamento na tua vida. Existe um momento que você rompe, que você fala, chega de viver pelas emoções, eu vou viver por aquilo que Deus falou que ia fazer na minha vida. A fé é o escudo que te levanta. A fé é o momento que você se protege e fala assim, eu sei, pode ter problema, eu sei, as pessoas estão dizendo que não vai dar certo, eu sei que as pessoas estão dizendo que não vão caminhar, tem muitos problemas, o Brasil tem muitas situações, tem problemas políticos, tem problemas econômicos, tem problemas de segurança, não importa, a minha vida está nas mãos do Senhor, e eu escolhi, você precisa repetir comigo agora, só isso aqui, ó. Eu quero que você guarde isso, eu escolhi viver pela fé. Não é negar os problemas, não é você não quer ser uma pessoa que nega a realidade, não é nada disso. É porque você escolheu entender que as tuas emoções fazem você exagerar, fazem você fazer com que um probleminha se torne uma desgraça, fazem você pensar que antes de você abrir o e-mail, você já fica pensando o que é, cheio de tensão e medo, ao invés de você pensar que esse e-mail podia ser a resposta de Deus para a sua vida. Não sei se deu para entender o que eu quero dizer. Então chega o WhatsApp e fala, meu Deus, é um problema. E podia ser a bênção que você estava orando, porque você estava sendo guiado pelas emoções. Mas Deus mandou eu vir aqui dizer, hoje você precisa decidir. O problema é grande, mas maior é o teu Deus. A situação é difícil, mas Deus ainda pode fazer. Tem um mar para atravessar, Ele pode fazer você andar sobre as águas. Ele é poderoso para fazer você atravessar essa tempestade. Não é que não tem tempestade, igreja. Não é que não tem problema. É porque você conhece um Deus que acalma a tempestade. Não é, querido, que não tem leão. É porque você conhece um Deus que fecha a boca do leão. E Ele já fechou uma vez, já fechou 2 vezes, e Ele vai continuar fechando. Quem aqui já viu a boca de leão fechar aqui na área financeira, na área de saúde? Levante sua mão. Como o Paulo falou aqui, no domingo eu preguei sobre isso, no Timóteo capítulo 4, e ele fechou a boca do leão. E Ele continua fechando a boca do leão. Se você crê nisso, dá um glória a Deus, exalta o Senhor. Meu irmão, estou cansado de ver crente. Vou desabafar. Estou cansado de ver crente que um dia está cheio de Deus, outro dia está lá, não sei se eu quero ir para a igreja. Estou cansado. Cansei. Deus não me chamou para pastorear bebê. Deus me chamou para pastorear ovelha. Ovelha quer crescer. Bebê fica chorando. Claro, irmão, tem luta, tem inimigo das nossas almas, mas a sua vida é dirigida por fé. Deus pode fazer. Eu sei que eu não pedi para você repetir demais, mas é que Deus está falando tanto no meu coração. Deus pode fazer. Não pedi para você repetir, mas você quer repetir, tudo bem. Deus pode fazer. Não é o que você sente, é o que Ele prometeu. Quantas vezes, querido, eu chego aqui na igreja e eu falo, meu Deus, que luta é essa que está acontecendo aqui? Aí eu sinto. Mas eu lembro, eu vou para casa, tem algumas coisas que eu gosto de fazer, sabe? Quer aprender comigo as coisas que eu gosto de fazer? Posso ensinar? Bom, eu vou ensinar, então eu vou dar uma de professor. Deixa eu pôr meu óculos de professor. Pronto. Entendeu? O pastor Daniel é professor, ele fala, muito bom. Primeira coisa que eu gosto de fazer, filtre os seus sentimentos pela palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Eu vou ficar sozinho. O que a Bíblia diz? Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Minha vida nunca vai mudar. Coisas novas estão chegando. Eis que faço tudo novo. Sente medo. Todo mundo sente medo. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10 eu citei agora, mas eu também lembrei de Josué 1, que diz assim, ser forte e corajoso. Assim como estive com Moisés, estarei com você. A gente enfrenta essas emoções com a palavra, a primeira coisa. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que você vai estar sozinho? Não, não diz. Ela diz que você pode se apegar ao Senhor. Segunda coisa, a gente precisa treinar a nossa mente todos os dias. Você precisa pegar e começar a olhar e se renovar a nossa mente pela palavra de Deus. O que a gente vai fazer? Eu tenho medo disso. Começa a orar por isso. Começa a treinar a tua mente. Fala assim, Deus me tirou do passado. Ele vai me tirar desses problemas hoje. Eu vou conseguir vencer. É um exercício. Lembra que eu falei dos músculos? Você vai treinando, você vai falando, Deus, me ajuda a enfrentar isso.
Eu já contei uma vez para vocês que eu sou bem medroso. Não parece, mas eu sou. E eu enfrento os meus medos dessa maneira. Tem uma frase que eu gosto de falar, que também acho que é a frase de coach, se não for, vai virar, depois que eu falar. Está com medo? Vai com medo mesmo. Deixa Deus operar na sua vida. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ore antes de agir. Essa é uma coisa importante. Tem muitas decisões que a gente está tomando pela emoção que a gente não orou. Depois se arrepende. Quantas vezes eu já refiz casamento de gente que se separou na emoção? Você não entendeu o que eu falei? A pessoa se separa, depois fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Ele era um bom homem, ela era uma boa mulher. E aí tem que recasar. É verdade, estou dizendo? Por quê? Emoção. Não orou. Eu vou pedir a conta. Orou 10 anos para ter esse emprego. Aí a tia da limpeza reclamou com você um negócio, você ficou indignado, vai pedir a conta. Acho que eles não entenderam o que eu falei. Vocês entenderam o que eu falei? Não? Você orou 10 anos para aquilo. Vai orar para ver se Deus tem coisa melhor para a tua vida. Vai perguntar para Deus. Tem uma vez, quando eu era jovem, eu era muito agitado. E tinha eu trabalhava numa farmácia. E tinha uma farmacêutica muito inteligente, era uma senhora cristã. E ela ensinou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Ela falou uma coisa muito simples, mas marcou minha vida. Eu era garoto, tinha 18, 19 anos. E ela falou assim para mim, Klaus, nunca tome uma decisão antes de dormir. Eu falei, como assim, né? Que história é essa? Ela falou assim, quando você quer fazer uma coisa, que você está com muita vontade, raiva, uma compra, o negócio está muito emocional, ela falou, vai dormir. Dorme. No dia seguinte você acorda. Se você acordar e ainda tiver com a mesma vontade, aí você vai lá e resolve o que você tem que fazer, reconversa o que tem que fazer. Você sabe que eu faço isso? Até hoje. Quando eu estou com uma coisa muito assim, eu oro, apresento diante de Deus e vou dormir. Muitas vezes eu acordei no dia seguinte e falei, nada a ver isso aí. Nada a ver. É bobagem. Já aconteceu com você? E outras vezes eu acordei e falei, não, vamos resolver. Temos que resolver, mas com mais calma, com mais sabedoria. E Deus foi usando. Então, às vezes, a gente tem que começar a preparar o nosso coração para que a gente possa ser guiado pela fé. Sabe, se cercando de pessoas que te lembram da verdade, meditando na palavra, orando, declarando aquilo que Deus já fez na sua vida no passado. Me lembro uma vez que nós estávamos para fazer um grande investimento na minha família, alguns anos atrás, e faltava um pequeno recurso para fechar o investimento. E uma das minhas filhas, eu falei, puxa, para fazer isso aí, eu vou precisar pegar dinheiro emprestado. E uma das minhas filhas olhou para mim e falou assim, pai, quando que foi que você pegou dinheiro emprestado? Eu falei, graças a Deus nunca precisei. Ela falou, então, que fé, né? Às vezes você lembrar o que Deus já fez na sua vida, para terminar a história, fizemos e não precisou pedir emprestado. Mas não é isso importante. O importante é que a fé é o que te faz ir na direção certa. Olha o que Deus já fez. Olha o quanto que Ele já abriu. Olha os quantos milagres Ele já operou. Então, se você quiser ser caminhado e tomar a fé, você precisa parar de ser guiado por o que sente e começar a declarar aquilo que você acredita que Deus vai fazer, segundo as promessas dele na sua vida. Mas tem algumas situações na nossa vida que são como estações. E eu fiquei pensando nessa mudança de estação na vida de Elias. Ele estava forte, poderoso, guerreiro, brigando, declarando a palavra e repreendendo o povo. E de repente como se fosse um fogo de verão, sabe? O calor do verão. E de repente ele entra no inverno. Uma mudança de estação. Cansado, deprimido. E todos nós temos fases da nossa vida que a gente está numa estação diferente. Às vezes você estava numa estação que estava dando tudo certo. Portas abertas, milagres acontecendo, negócios chegando, respostas que você sempre orou. E você viveu por um grande período essa estação. Em um grande tempo você colheu e você foi abençoado. E de repente a gente vai entrando numa estação que parece que as coisas não estão fluindo tão bem, que os negócios não estão chegando da mesma maneira, que as oportunidades não estão chegando da forma como a gente esperava. Uma luta a mais, uma luta a mais, uma luta a mais, um problema a mais. E a gente começa a ficar desesperado, achando que isso é
nosso padrão de vida, aquilo que vai ser sempre da mesma maneira. Mas não é assim, a vida é cheia de estações. Talvez hoje você esteja numa estação aqui, e é difícil pregar, porque tem gente que está numa estação de conquista, de vitória, de bênção, glória a Deus. Está vivendo tempos maravilhosos. De novo, serve para você, não seja guiado pela emoção, seja guiado pela fé, ou seja, não faça compras exageradas pela emoção, seja guiado pela fé. Mas tem gente que está numa outra fase, que entrou num momento de inverno, de dificuldades, as coisas não estão fluindo tão bem, os negócios não estão chegando, e as dificuldades estão vindo na sua vida. Mas você precisa entender que isso é uma fase da tua vida. Se a gente olhar para a vida de Elias, a gente vai ver algumas fases na vida de Elias. Começo do ministério, ele clamando, brigando com Acabe, metade do ministério, ele enfrentando os profetas, passando essa fase, agora uma fase de depressão, tristeza, angústia, mas depois a gente sabe que ele vai entrar numa outra fase, que é o treinamento de Eliseu, a preparação e a unção de reis. Percebe? Há uma sessão terminando e uma outra começando. Tem muita gente que quando está passando por uma sessão difícil da sua vida, ele acha que sempre vai ser difícil, que as portas não vão se abrir, que Deus o esqueceu, que os problemas estão acontecendo na sua vida, e você começa a ficar angustiado porque você está numa fase, que eu vou chamar de inverno, uma fase de dificuldade. Pois bem, mesmo nessa fase, Deus não parou de olhar e cuidar de você. Mesmo nessa fase, você não precisa temer e ser guiado pelo seu medo. Você pode ser guiado pela fé. Há momentos que a colheita vai ser pequena, mas Deus continua suprindo as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Há momentos que as coisas parecem que não estão indo para frente, mas as promessas de Deus ainda estão valendo para você. Há momentos que você acha que não vai caminhar na direção certa, mas Deus ainda continua fazendo aquilo que prometeu. Eu não sei como Ele vai fazer, eu não sei de que forma, parece que está tudo indo na contramão do que Ele prometeu, mas como você menos espera, da maneira que você nem imagina, Ele é fiel para cumprir o que prometeu na sua vida. Então, você pode estar numa sessão hoje, uma fase, e é interessante, eu tenho um amigo, nós estávamos conversando outro dia sobre igreja crescer, sabe, crescimento de igreja, e eu falei para ele que há 15 anos, mais ou menos, a Quírios cresce assim, né? Indo sempre para o alto, não tem platô. Cada ano é mais. Há 15 anos. E ele me disse uma coisa que eu fiquei com medo na hora que ele falou, e eu fiquei pensando nisso agora. Ele quando eu fui preparar essa mensagem, ele falou para mim assim, a minha igreja nunca cresceu assim. Eu falei, e como é que ela cresce? Ele falou, ela faz assim e assim. Platô. Ele deu o nome de platô. Aí ela fica com o platô, daqui a pouco ela faz assim. Aí platô. Falei, que interessante, né? Que diferente. E aí ele falou, mas mesmo quando a gente está no platô, eu vejo Deus derramando coisas, milagres e fazendo as promessas. Falei, que interessante. Aí eu fiquei pensando, a nossa vida às vezes é assim. A gente cresce, entra num platô, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Mas Deus ainda está direcionando você para aquilo que Ele disse que ia fazer na sua vida. Meu irmão, talvez você esteja hoje passando por um inverno, assim, onde você está fazendo coisas e parece que não está dando o mesmo resultado. Mas fique tranquilo, porque a boa temporada que você teve no passado, ela vai voltar agora no futuro para você. Deus tem coisas que Ele não terminou de fazer ainda na sua vida. Então, às vezes, a gente fica tentando lutar, guerrear, brigar com esses momentos de platô na nossa vida. Mas deixa eu dizer, eles são normais. Eles são normais. Você precisa entender que as coisas estão mudando, a fase que você está vivendo é diferente, mas Deus ainda está fazendo. E eu vou provar para você que Deus está fazendo. Versículo 5 diz assim: depois que se deitou debaixo da árvore e dormiu, depois que ele falou que queria morrer, depois que ele falou que já basta, Elias foi dormir. Alguns dizem que esse era um momento de depressão mesmo, sabe? De angústia. Sabe quando a pessoa está tão desanimada que ela falou, vou dormir? De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Eu não sei se você fica impressionado com isso, mas eu fico. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. A gente sempre acha que Deus vai responder só os
mais fervorosos. A gente sempre acha que Deus só vai cuidar da gente quando a gente estiver animado, alegre. A gente sempre acha que Deus vai pegar no colo só aqueles que são seus filhos guerreiros. Mas na verdade Deus pega no colo até aqueles que estão cansados. E eu acho lindo esse Deus misericordioso. Que Ele vai aonde você está. Ele entra no teu platô ali, na tua angústia. E Ele vai naquele lugar e vai dizer assim, acorda aí. Ainda tenho coisas para fazer na sua vida. Ainda tenho milagres para fazer na sua vida. Então o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante e coma, pois a sua viagem será muito longa. Você ainda tem uma viagem para fazer. Tem uma Roma para chegar. Tem um objetivo de Deus para ir. Gosto quando Deus chama Paulo e fala assim, nós vamos para Roma. Paulo fala, meu Deus, mas eu estou preso, mas nós vamos para Roma. Você tem uma viagem para fazer. Tem um lugar para chegar. Apesar, querido, de Elias estar ainda sendo guiado pelas emoções, Deus ainda estava com ele. E apesar de você estar às vezes com sangue nos olhos, com uma raiva, ou às vezes você está tão desanimado, você fala assim, estou cheio desses crentes. Deus ainda está com você. Deus ainda está com você. Apesar de você ter momentos na sua vida que você fala, meu Deus, eu não aguento mais. Deus toca no teu braço e fala, levanta e coma. Deus maravilhoso. É um Deus que não está disposto a te deixar sozinho. É um Deus que não está disposto a te abandonar. Falar, tá bom, você não crê mesmo, você não está, você desanimou, pega o outro para fazer. Não, Ele vai lá do teu lado e fala, vem aqui, vem comer. Eu gosto de uma frase que eu escrevi assim, e eu vou repetir para você. Há momentos que Deus provê você e você nem estava procurando por Ele. Eu acho lindo isso. Eu sei que a gente tem que buscar, a gente tem que orar, não me entenda errado. Mas tem momentos da nossa alma que a gente está tão abatido, que a gente não está nem conseguindo orar. E mesmo assim o Senhor está provendo na sua vida. É claro que o ideal é que você estivesse ali, sabe, guerreando, dando a 7ª volta. Esse é o ideal. Você estivesse declarando se Deus vai fazer. Mas tem momentos que a gente está tão cansado, que Deus não para de prover e cuidar da gente, porque Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Tem uma pregação que eu gosto muito, minha, não sei se você já ouviu, que eu digo que Deus ainda quer você. E eu sempre me espanto com isso nessa pregação, porque quando os discípulos, Pedro nega Jesus, os discípulos fogem e se escondem, Jesus aparece para eles e fala assim, te encontro na Galileia. E quando eles chegam na Galileia, estão todos desanimados, estão tristes assim, e Pedro fala, vou pescar. As emoções tomaram conta, eles estão se sentindo derrotados. E Pedro fala, vou pescar. E eu sempre gosto dessa parte porque eu entendo que Pedro, Tiago e João fossem pescar, porque eles eram pescadores, mas os outros falaram, vou com você. Não tinha o que fazer, vamos junto. Vamos gastar tempo. E de repente Jesus está lá na praia, com peixe já assando. João olha para Pedro e fala assim, é Jesus. Ele... Só que João não pula. Quem pula é Pedro. Pedro pula, sai correndo, nadando, vai até Jesus. Jesus encontra com eles, o peixe já está assando. Depois Jesus olha para Pedro e fala, tu me amas? Lembra que Pedro tinha negado, tu me amas? E aí Pedro fala, te gosto, te curto. E ele vai tendo um desenrolar na conversa e até o final que Pedro fala, tu sabes que eu te amo. E sabe o que me chama a atenção? É que ele tinha negado, ele tinha fugido, ele tinha se escondido, ele tinha mentido. Mas Deus ainda queria ele. Eu não sei qual é o sentimento seu hoje. Mas eu creio que Deus está nos falando que a gente precisa ser guiado pela fé e não pela emoção. Que você precisa parar de tomar decisões pela emoção e aprender a treinar você mesmo para ser guiado pela fé.
Entender que em alguns momentos você vai estar passando por um inverno, aí que as coisas não vão ser respondidas, mas Deus não parou de cuidar de você. Ele continua. E mesmo quando você não se sente forte o suficiente, e mesmo quando você não se sente capaz, e mesmo quando você não está, sabe, explodindo de alegria, Deus ainda quer você. Ele ainda quer você. Então Jesus vai com os seus discípulos e os envia. Quem que enviaria aqueles homens? Só Jesus mesmo. Mas é gostoso. Para mim é muito bom saber que eu tenho um Deus que às vezes nos meus momentos de dúvida, Ele ainda me quer. Nos meus momentos que eu não sei como fazer as coisas, Ele ainda me ama. Ele tem um pão assando para mim. O cheiro do pão. Invadindo a minha vida. E dizendo, eu não parei de cuidar, eu continuo sendo Jeová Jireh, o Deus da provisão. E enquanto Pedro estava pescando e não pescava nada, e não pegaram nada, Jesus já estava com peixe assando. Como quem dissesse, sou eu que sou o Deus da sua provisão. Você pode tentar muito sozinho, sem mim, não vai conseguir nada. Mas comigo, antes de você tentar, eu já tenho peixe para você e o pão assando. Ele é o Deus da nossa provisão. O que está guiando a tua vida hoje? Talvez seja a hora de você parar um pouquinho. Falar, sabe, eu estou tomando tantas decisões, uma seguida das outras, que não são necessárias eu fazer isso. Tem um tempo, sabe, de desligar um pouco. Coloca lá o teu celular no modo avião. Desliga um pouco. Pega lá 30 minutos da sua vida. Põe no modo avião. E vai orar. E vai perguntar para Deus, Senhor, qual decisão eu tenho que tomar? Qual é a palavra que o Senhor tem para mim? Será que eu estou fazendo as coisas que eu deveria estar fazendo? Eu estou indo em tanto movimento, e tanta força, tanta angústia dentro da minha vida que eu não estou mais enxergando a tua provisão. E aí talvez Deus vai parar do seu lado e vai fazer que nem Elias, bater no teu lado e falar, levanta, que você está muito prostrado, você não está enxergando as bênçãos que eu tenho feito na sua vida. Hoje eu quero ser guiado pela fé. Tem muita batalha acontecendo, tem muita luta acontecendo. Mas eu sei que o meu Deus é poderoso ainda para derrubar gigantes. Tem muita coisa que acontece que foge do meu controle e do seu controle. E vai continuar fugindo. Mas o nosso Deus continua sentado no trono. Ele me livrou no passado e Ele vai me livrar de novo agora. Ele me socorreu quando eu menos esperava e vai continuar te socorrendo quando você menos esperava. Porque esse é o nosso Deus. E mesmo que você hoje esteja se sentindo fraco, Ele para do teu lado e fala, vem, ainda não acabou. Tem reis para ungir, tem profetas para ordenar. Coisa linda, né? Tem gente que você precisa ser usado para abençoar. Eu estou chamando você. Eu queria terminar assim. Não é fácil ser guiado pela fé. Não é fácil passar invernos aí que a gente não sabe como vai resolver. Eu não sei quantos aqui estão passando por algum inverno. Aí levante a mão, deixa eu ver você. Ponha bem alto. E aí você começa a achar que vai ser sempre um inverno. Eu estou aqui para dizer para você que isso é uma seção. É uma fase. Percebe? É um período. Não é para sempre. Que Deus ainda continua sendo o Deus da sua provisão. Mas você precisa entender que Ele está cuidando de você agora. Esse é o nosso Deus. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? Feche os seus olhos. Quero orar por você. Se você hoje precisa ser guiado pela fé, precisa declarar, Senhor, sabe, tenho tomado decisões e que eu não gostaria, pensado coisas que são puramente emocionais e não tem nada a ver com a fé. Muitas vezes essas palavras que eu digo para mim mesmo não revelam um Deus que me ama. E se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora. Quero abençoar a tua vida. Hoje essa palavra falou no meu coração. Em alguns momentos eu também falo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Essa semana eu fiquei bem mexido assim. Eu não sei quantos assistiram aquelas séries da Netflix adolescente. Não sei quem assistiu aqui. E desde que a gente tem trabalhado lá com o sítio, a gente está preparando para trabalhar com adolescentes. E Deus tem falado muito no meu coração sobre adolescentes,
É evidente que não vai ser só para adolescentes, mas Deus tem falado muito no meu coração sobre adolescentes. E essa semana eu percebi quantas batalhas eu comecei depois que a gente começou a preparar o sítio para receber os adolescentes. E eu vou dizer para você, não foi fácil. Não foi fácil. E não está sendo fácil. Mas quando eu assisti aquela série, eu não vou dar spoiler, porque tem gente que não assistiu ainda, né? Mas quando eu assisti aquela série, eu falei, agora eu entendi, Deus. Agora eu entendi porque é um sítio. Agora eu entendi porque é um lugar aberto. Agora eu entendi porque é um lugar que não dá para ficar trancado no quarto. E Deus tem falado no meu coração, que é um desafio. Meu desejo é esse ano ainda, até o final do ano, a gente levar 300 adolescentes para lá. O ano que vem eu quero levar 500. Quero que eles sejam batizados no Espírito Santo. Quero que eles sejam marcados pela presença de Deus. Quero que eles tenham experiências boas com o Senhor, que eles saiam do quarto, que eles desliguem um pouco, sabe, as redes sociais, que eles se afastem um pouco dessa loucura que está sendo o bullying nas escolas. Vai ser difícil. Tenho certeza que o inimigo não está contente. Mas a gente não é guiado pelas emoções, a gente é guiado pela fé. E eu consigo ver Deus fazendo. Mas confesso que depois que eu falei que ia fazer isso, quanta luta eu já entrei nesse ano depois que eu falei isso. Mas tudo bem. Tudo bem. Porque a Bíblia diz também, e eu quero falar isso como uma profecia para você. A palavra de Deus fala assim, se eu não me engano em Oséias capítulo 11, depois olha para mim Daniel, se é Oséias ou Amós. Ore pela chuva da primavera. Eu estou orando pela chuva da primavera. O que quer dizer? Ore pela chuva que quando vem na primavera faz tudo florescer. E eu creio que essa chuva da primavera está chegando nas nossas vidas. Tem chuva da primavera chegando. Eu tenho até data para minha chuva da primavera. Dia 23 de abril eu quero ver começar a chuva da primavera aqui nesse lugar. Eu estou nessa fé. Eu creio que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas eu não vou ser guiado pelas emoções, eu vou ser guiado pela fé. Você que está de pé, levante sua mão e diga assim, Senhor, eu creio que hoje eu preciso ser guiado pela fé. E a fé me diz que o Senhor não parou de operar. Eu estou orando, envia a chuva da primavera. Dá um brado aqui, dá um glória a Deus, exalta o Senhor. Aleluia! Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.